o manuscrito que mudava sozinho durante a noite. Tudo começou de maneira tão discreta que o escritor acreditou estar apenas exausto após semanas de trabalho intenso. O caderno estava exatamente onde ele havia deixado, sobre a mesa, com a capa de couro desgastada e o cheiro leve de mofo antigo que sempre o acompanhava desde o dia em que o encontrou em um sebo quase abandonado no interior. A primeira mudança que notou parecia irrelevante. Uma frase que ele jurava ter escrito de um jeito estava diferente na manhã seguinte. Imaginou ter se confundido. Talvez tivesse apagado e reescrito sem perceber. A mente de quem trabalha noites seguidas costuma pregar peças, e ele decidiu não pensar nisso. No entanto, a segunda alteração não pôde ser ignorada. Um parágrafo inteiro havia sido reescrito com uma precisão tão perturbadora que parecia ter sido feito por alguém que conhecia seus pensamentos mais íntimos. Não era apenas o estilo de escrita que o impressionava, mas o fato de que a nova versão continha detalhes sobre acontecimentos que ele não tinha vivido ainda. A princípio, acreditou estar diante de coincidências estranhas, talvez fruto de sua imaginação fértil, mas as mudanças continuaram, cada vez mais específicas, como se o caderno estivesse prevendo acontecimentos que só se realizariam horas depois. Durante uma madrugada, enquanto revisava trechos de um capítulo difícil, ouviu algo que fez seu corpo enrijecer, o som suave de páginas virando sozinha. Ele se levantou devagar, tentando racionalizar o que ouvira, mas quando tocou no manuscrito, sentiu um frio percorrer sua pele. A página seguinte estava preenchida por um texto que não existia minutos antes, descrevendo uma discussão que ele teria pela manhã com um amigo que planejava visitar, palavra por palavra, incluindo frases que jamais imaginaria ouvir de alguém tão próximo. No dia seguinte, a cena aconteceu exatamente como estava escrita, e pela primeira vez ele percebeu que não se tratava de imaginação. O caderno não reagia ao que ele escrevia. O caderno se adiantava ao que iria acontecer. Nos dias seguintes, passou a observar o objeto com cautela crescente, evitando deixar a luz apagada no escritório. Porém, a sensação de ser observado não vinha das sombras, mas da própria mesa onde o caderno repousava. Em uma noite particularmente silenciosa, ele decidiu testar o limite do fenômeno. Escreveu uma frase aleatória, descrevendo um evento pequeno e improvável, envolvendo um copo que cairia da prateleira sem motivo aparente. Quando acordou, encontrou em sua cozinha o copo quebrado exatamente do jeito que havia descrito. A constatação de que o objeto não apenas previa, mas também influenciava acontecimentos, o fez perder o controle emocional. Tentou queimá-lo, mas as chamas apagavam sempre que tocavam a capa. Tentou rasgar suas páginas, mas o papel parecia reforçado por algo que não pertencia à matéria comum. Depois de horas de tentativas frustradas, uma única frase surgiu no centro da página em branco. Ele não se lembrava de tê-la escrito, mas estava ali, firme, marcada com uma caligrafia que não reconhecia. Dizia que ele jamais deveria tentar destruí-lo novamente e que a próxima página mostraria algo que mudaria tudo. Quando a página seguinte se formou, lentamente, diante dos seus olhos, ele desejou nunca ter tocado naquele caderno. Era o relato detalhado do próprio fim, descrito com uma frieza assustadora, acompanhado de datas, lugares e até mesmo os últimos pensamentos que teria. Ali estava a prova final de que o manuscrito não registrava histórias. Ele moldava destinos. E desde então, cada nova linha escrita ali tornava-se uma sentença da qual ninguém escapava. O prédio abandonado, que aumenta de andares. Os primeiros relatos surgiram de forma dispersa, vindos de exploradores urbanos que buscavam registrar ruínas antigas para seus canais e documentários amadores. O prédio ficava numa região esquecida da cidade, cercado por construções igualmente abandonadas, mas havia algo nele que sempre chamava atenção. À distância, era possível contar claramente 4 andares, com janelas quebradas e uma fachada tomada por manchas escuras que pareciam infiltrações antigas. Porém, ao entrar,
A sensação de que algo estava errado surgia imediatamente. As escadas pareciam longas demais, os corredores estreitos demais e o eco dos próprios passos não obedecia ao mesmo ritmo que o dos andares superiores e inferiores. O primeiro grupo que notou a discrepância registrou em vídeo que, após subir para o que deveria ser o terceiro andar, encontraram uma porta marcada como quinto. Pensaram que fosse vandalismo, mas ao abrir perceberam que estavam em um piso completo, com salas pequenas distribuídas de forma padronizada, como se tivessem acabado de ser construídas. O detalhe mais perturbador não estava na arquitetura, mas nos objetos encontrados ali. Havia itens pessoais recentes, como documentos de pessoas desaparecidas há poucos meses, relógios ainda funcionando, roupas dobradas e até celulares desligados com porcentagem de bateria restante. Nenhum desses objetos aparecia nos andares inferiores, sugerindo que aquele piso surgira após o desaparecimento de cada pessoa relacionada aos itens. Nos dias seguintes, outros grupos tentaram reproduzir a experiência, mas sempre encontravam configurações diferentes. Alguns relatavam ter visto apenas 4 andares por dentro, enquanto outros afirmavam ter chegado até o 7º. A cada visita, o prédio parecia reorganizar suas estruturas, criando novos pavimentos que não existiam anteriormente. Uma equipe de investigadores independentes decidiu realizar medições externas para confirmar o fenômeno. Segundo as análises, a altura total da construção nunca mudava, permanecendo compatível com 4 andares. No entanto, ao entrarem com equipamentos de mapeamento, perceberam que os andares internos não seguiam a proporção esperada. Era como se o interior tivesse mais espaço do que o exterior suportaria, criando uma anomalia espacial que contrariava qualquer explicação lógica. A situação se agravou quando 2 exploradores desapareceram dentro da estrutura. O que restou foi um vídeo incompleto encontrado no cartão de memória de uma câmera largada no que parecia ser o 6º andar. Nas imagens, os 2 exploradores conversavam em voz baixa, tentando entender por que cada porta que abriam dava acesso a um corredor diferente do anterior, como se o prédio estivesse se expandindo enquanto eles caminhavam. O vídeo termina abruptamente, com um dos jovens observando pela janela e afirmando que reconhecia os prédios vizinhos, mas que eles pareciam menores do que deveriam. Era como se o prédio tivesse crescido para cima de maneira invisível, estendendo seu interior além da própria realidade física. Após esse desaparecimento, as autoridades cercaram a área, mas isso não impediu novos visitantes de tentarem entrar. O mais curioso é que alguns afirmavam não terem encontrado passagem alguma que levasse aos andares extras. Para eles, o prédio era apenas um prédio comum de 4 andares. Essa inconsistência gerou a teoria de que a estrutura escolhia quem poderia ver seus níveis adicionais, talvez atraindo apenas aqueles que carregavam algo que ela desejava. Com o tempo, mais objetos pessoais foram encontrados nos andares superiores, indicando que a construção continuava crescendo silenciosamente, alimentando-se das vidas que absorvia. A última expedição registrada mostrou algo ainda mais inquietante. Ao chegar ao topo de um suposto 8º andar, o grupo encontrou uma porta estreita que levava a uma sala vazia, com exceção de uma janela que dava para o interior do próprio prédio, revelando corredores que não existiam do lado de fora. Aquela visão deixou claro que a estrutura não apenas aumentava de andares, mas criava caminhos impossíveis, reorganizando-se como um organismo vivo. Ninguém conseguiu explicar como o prédio se expandia sem alterar sua aparência externa. Mas uma coisa era certa. Para cada pessoa que desaparecia, um novo andar surgia, como se fosse uma homenagem macabra, um registro silencioso e inevitável de vidas engolidas por algo que não deveria existir. A mensagem de voz recebida de um número que não existe. A investigadora nunca deu muita importância às chamadas desconhecidas, mas naquela madrugada, algo a fez atender antes mesmo de perceber o que estava fazendo. O visor do celular exibia um número que não correspondia a nenhum formato nacional ou internacional, uma sequência de dígitos que não obedecia a padrão algum.
O telefone não deveria sequer ser capaz de processar aquele tipo de numeração, mas tocou como se fosse uma ligação comum. Ao atender, não ouviu ninguém falando nos primeiros segundos. Apenas um ruído abafado, semelhante a um microfone sendo arrastado por superfícies diferentes, como se a pessoa do outro lado estivesse tateando na escuridão. A ligação caiu de repente, sem qualquer voz humana, mas deixou para trás uma notificação que ela não esperava. Havia uma mensagem de voz armazenada, com exatos 19 segundos. Durante anos de trabalho com crimes cibernéticos, já havia recebido materiais perturbadores, mas nada se comparava ao que escutou ao pressionar o play. A voz que surgia na gravação era trêmula, presa entre soluços e respirações rápidas, e pedia algo com urgência, como se tivesse pouco tempo. Dizia para ser retirada de um lugar que não possuía portas e que estava escurecendo depressa, um tipo de escuridão que não era produzida pela falta de luz, mas pela ausência de existência. A investigadora ouviu mais de 20 vezes o arquivo, tentando identificar ruídos de fundo, referências espaciais, qualquer pista que indicasse a origem. Nada fazia sentido. A mensagem parecia ter sido gravada em um ambiente sem eco, sem vento, sem eletricidade, sem qualquer elemento físico. A parte mais inquietante ocorreu quando ela decidiu passar o áudio por um software avançado de análise vocal. O programa não apenas identificou a voz como sendo humana, mas apontou com precisão que a voz pertencia a ela mesma. A princípio, ela achou que o software estivesse apresentando alguma falha, então testou com outros programas, utilizando bancos de dados distintos, mas o resultado era sempre o mesmo. A voz era dela, porém envelhecida, marcada por anos de sofrimento que ela ainda não havia vivido. O timbre carregava uma familiaridade cruel, como se sua versão futura tivesse atravessado algo inimaginável. Buscando explicações técnicas, ela repetiu o teste inúmeras vezes. Fez comparações com outras gravações pessoais, analisou curvas de frequência e padrões respiratórios. Tudo coincidia. A mensagem de voz fora deixada por uma versão dela mesma, pedindo socorro de algum lugar impossível de localizar. Nos dias que se seguiram, ela começou a perceber pequenas alterações em sua rotina. Objetos deixados sobre a mesa amanheciam em posições diferentes. O apartamento parecia emitir sons leves no meio da madrugada, ligados a mudanças tão sutis que passariam despercebidas para qualquer outra pessoa. Ela começou a ter sonhos fragmentados, onde se via caminhando por corredores estreitos demais para serem reais, como se estivesse presa entre estruturas que se moviam sozinhas. Em um desses sonhos, ouviu a mesma voz da gravação sussurrar ao seu lado, implorando que ela não atendesse futuras ligações daquele número. O pesadelo terminou com um estrondo que a fez acordar de imediato, com o celular vibrando em sua mão. Era novamente o mesmo número impossível, tocando insistentemente como se exigisse uma resposta. Ela desligou o aparelho, mas a sensação de estar sendo observada permaneceu durante toda a madrugada. Sua respiração parecia ecoar de forma duplicada, como se outro corpo, idêntico ao seu, estivesse respirando junto. Determinada a descobrir mais, tentou rastrear a origem da ligação utilizando ferramentas restritas, capazes de localizar transmissões anômalas. O resultado alarmou toda a equipe. A coordenada apontava para um local sem existência física, uma falha no próprio mapa urbano, como se o ponto emissor estivesse deslocado da realidade convencional. Não havia ruas, construções ou antenas. Apenas um espaço vazio que não deveria emitir sinal algum. 2 noites depois, outra mensagem apareceu no celular, sem que ele tocasse. A gravação desta vez estava quase inaudível, misturada a gritos distantes e um som metálico repetitivo que lembrava um objeto arranhando uma superfície infinita. Ao fundo, sua própria voz dizia que a abertura estava se estreitando e que não haveria mais como tentar contatar o mundo de origem. A mensagem terminava com um sussurro tão próximo ao microfone que parecia ser dito diretamente em seu ouvido. A frase final perguntava quanto tempo ainda faltava
para que as duas versões dela se encontrassem. A investigadora passou a dormir com o celular desligado, mas isso não impedia novas mensagens de surgirem. Agora, cada ligação perdida carregava o mesmo número impossível, como um aviso crescente de que sua versão futura estava cada vez mais próxima de algo que as duas jamais deveriam ter descoberto. A rua onde o tempo não segue o mesmo ritmo. Os primeiros relatos sobre aquela rua sempre surgiam acompanhados de hesitação, como se quem os contasse temesse parecer insano. Era um trecho comum de um bairro simples, cercado por casas antigas, árvores mal cuidadas e postes que falhavam durante a madrugada. À luz do dia, nada ali chamava a atenção. Mas bastava um motorista atravessar o local para perceber que algo no ar parecia mudar de densidade, como se a própria atmosfera se dobrasse sobre si mesma. O fenômeno começou a ser notado quando motoristas afirmaram ter percorrido o trecho em poucos segundos, mas ao olhar para o relógio dentro do carro, perceberam que horas inteiras haviam se passado. Alguns relatavam que seus celulares desligavam de forma súbita, como se a energia fosse drenada em um piscar de olhos. Outros afirmavam que, mesmo com o percurso durando menos de 1 minuto, seus corpos mostravam sinais claros de cansaço extremo, como se tivessem dirigido durante toda a madrugada. Uma das histórias mais marcantes envolvia um homem que, ao cruzar a rua em uma noite chuvosa, viu o painel do carro piscar e assumir uma coloração azulada incomum. O rádio ligou sozinho, mas não transmitia músicas nem estática. Emitia um som profundo, grave, semelhante ao de algo respirando dentro dos cabos elétricos. Ele acelerou, determinado a sair dali rapidamente, mas quando chegou ao final da rua, percebeu que sua barba estava mais longa, seu rosto parecia mais envelhecido e suas roupas estavam úmidas de um jeito que não combinava com a curta viagem. Ao chegar em casa, descobriu que sua família havia passado o dia inteiro tentando contatá-lo. Para eles, ele havia desaparecido por quase 9 horas, sem deixar rastro. O mais perturbador foi notar que, apesar das mudanças físicas, ele não tinha qualquer lembrança do que aconteceu naquele intervalo de tempo apagado. Com o aumento dos relatos, pesquisadores independentes se interessaram pelo local. Fizeram medições, filmagens e até varreduras térmicas, mas nada parecia inconsistente. A rua permanecia exatamente igual, sem alterações estruturais, sem variação magnética significativa, sem qualquer indício físico que explicasse o fenômeno. Porém, uma gravação captada por um drone chamou a atenção de todos. Quando sobrevoava o trecho específico, a imagem parecia esticar, como se o vídeo estivesse sendo puxado para dentro de um funil invisível. Não era distorção comum, mas uma deformação tridimensional que lembrava o efeito de um objeto tentando existir em 2 lugares ao mesmo tempo. Nada disso foi suficiente para convencer as autoridades, que alegavam falhas técnicas e relatos exagerados. Mas algo mudou quando um grupo de motoristas de aplicativo decidiu registrar suas passagens pelo local em horários diferentes. O resultado foi inquietante. Alguns dos vídeos mostravam o interior do carro se tornando mais escuro, como se a luz externa fosse bloqueada por uma camada invisível. Em outros, o tempo dentro do veículo parecia desacelerar, com os movimentos do motorista ficando lentos e arrastados, enquanto o ambiente externo passava rapidamente pelas janelas, em completa desarmonia com o ritmo da realidade. Relatos ainda mais estranhos começaram a surgir. Algumas pessoas afirmavam ter revertido a idade física após cruzar o local. Rugas desapareceram, dores antigas sumiram e até mesmo cicatrizes de infância deixaram de existir. Porém, esses casos vinham acompanhados de algo que ninguém conseguia explicar. Após alguns dias, essas pessoas começavam a sonhar com versões mais velhas de si mesmas, sempre observando do outro lado da rua, como se tentassem alertá-las de algo que havia acontecido e que poderia se repetir. Em um caso extremo, um adolescente atravessou a rua e emergiu com a aparência de alguém 10 anos mais velho, com memórias fragmentadas de uma vida que não viveu
e lembrando de eventos que se tornariam reais semanas depois. Uma teoria começou a ganhar força entre os estudiosos que se recusavam a descartar o fenômeno. A ideia de que aquela rua não era apenas um local físico, mas uma falha temporal, um ponto onde a linha do tempo se sobrepunha, permitindo que versões diferentes de uma mesma pessoa coexistissem por frações de segundo antes de se separarem novamente. Nessa divisão, algo permanecia com cada versão, seja uma memória que não pertencia àquela vida, seja uma alteração física que não deveria existir. O caso mais perturbador envolveu um motorista que decidiu atravessar a rua repetidas vezes para tentar compreender o fenômeno. Em sua última filmagem, a câmera registrou algo que ninguém soube explicar. Durante os segundos finais, vê-se claramente uma segunda figura idêntica ao motorista sentado no banco traseiro, observando o próprio corpo com uma expressão neutra, como se estivesse esperando o momento certo para assumir seu lugar. Após aquela gravação, o motorista nunca mais foi visto. Seu carro foi encontrado dias depois no início da rua, com o motor ligado e a porta do motorista aberta. Não havia sinais de luta ou fuga, apenas marcas profundas no asfalto, como se algo tivesse sido arrastado para fora da realidade comum. Até hoje, ninguém sabe se a rua altera o tempo ou se revela fragmentos dele que normalmente permanecem ocultos. Mas há quem diga que, ao cruzá-la, não se perde apenas horas. Perde-se a garantia de saber em qual versão de si mesmo se está vivendo. A mulher que aparecia em sonhos antes de morrer. O médico que primeiro reuniu os relatos jamais acreditou em coincidências. Sua carreira inteira havia sido construída sobre padrões, diagnósticos e explicações racionais. Porém, nada em sua formação o preparou para a sucessão de pacientes que, em semanas consecutivas, começaram a descrever a mesma figura surgindo em seus sonhos. A princípio, ele tratou os relatos como manifestações de ansiedade coletiva, talvez influenciadas por algum evento traumático do bairro. Mas o padrão era demasiado específico. Cada paciente sonhava com uma mulher de aparência serena, pele extremamente pálida, cabelos longos e escuros, vestida de uma forma que não se encaixava em época alguma. Ela surgia sempre em silêncio na primeira noite, parada à distância, observando. Na segunda noite, aproximava-se lentamente, sem mover os pés, como se fosse empurrada por uma força invisível. Na terceira noite, ela se sentava ao lado da cama, inclinava o rosto e dizia uma única frase. A visita chegou. Nas primeiras ocorrências, ninguém conectou esses sonhos ao que viria depois. Os pacientes relatavam o incômodo, mas não a gravidade. Contudo, o médico começou a notar que todos aqueles que chegavam ao consultório com esse padrão onírico morriam justamente após a terceira noite. As causas eram diversas: parada cardíaca, acidente doméstico, crises respiratórias inesperadas, até mesmo colisões aparentemente banais no trânsito. Não havia um padrão clínico que justificasse apenas a coincidência de datas. A morte sempre ocorria na madrugada seguinte ao terceiro sonho. Quando o quarto paciente faleceu, o médico decidiu registrar cada detalhe, tentando encontrar algo capaz de explicar o fenômeno. Porém, quanto mais investigava, mais inquietantes se tornavam os relatos. Um dos pacientes, um homem de 40 e poucos anos, descreveu que no primeiro sonho, a mulher apareceu de costas, completamente imóvel. No segundo, virou-se devagar, revelando um rosto belo e sem expressão. No terceiro, sentou-se à beira da cama e segurou sua mão enquanto dizia a frase de despedida. A morte desse homem ocorreu de forma abrupta na manhã seguinte. O médico revisou os dados cardíacos, históricos familiares e hábitos de vida, mas não encontrou qualquer risco significativo. No entanto, ao analisar o prontuário, percebeu um detalhe que o deixou perplexo. O paciente havia rabiscado uma frase no verso de uma receita médica deixada sobre a mesa. A caligrafia estava tremida, quase ilegível, mas dizia que a mulher não estava falando com ele, e sim com alguém que ele não conseguia ver. Os casos começaram a se intensificar
quando os relatos passaram a incluir sons que não pertenciam aos sonhos. Algumas vítimas afirmavam ter acordado ouvindo passos ao lado da cama, como se a mulher estivesse presente mesmo fora do mundo onírico. Outras afirmaram sentir a cama afundar, como se alguém se sentasse sobre o colchão, exatamente no ponto em que ela aparecia no terceiro sonho. O ponto máximo do terror ocorreu quando uma mulher de 70 anos, extremamente lúcida e saudável, relatou ao médico que a figura apareceu em seu quarto completamente desperta. Ela estava deitada, tentando dormir, quando viu a silhueta escura parada à porta. Não havia vento, não havia ruídos, apenas a figura imóvel observando por longos minutos. Na noite seguinte, a paciente contou que a mulher sussurrou que estava atrasada e que alguém a havia chamado antes do esperado. A idosa morreu dormindo naquela madrugada, sem sinal de sofrimento, como se tivesse simplesmente obedecido a um chamado inevitável. O único sobrevivente foi um adolescente de 17 anos. Ele chegou ao consultório tremendo, incapaz de explicar o motivo de ainda estar vivo após o terceiro sonho. Descreveu que a mulher se aproximou como acontecia nos outros relatos, mas no momento em que pronunciaria a frase final, ela hesitou. O jovem afirmou que a mulher parecia ouvir algo atrás de si, como se alguém a chamasse de outro lugar. Em seguida, ela virou a cabeça lentamente e encarou o canto escuro do quarto. A luz diminuiu. O quarto pareceu vibrar por segundos, e então a figura recuou, dando um passo para trás e desaparecendo completamente. O jovem acordou suando frio, com a sensação de que havia sido poupado por engano. O médico tentou entender por que aquele único paciente sobrevivera. Exames não revelaram nada em comum, mas uma observação chamou a atenção. O adolescente apresentava sinais de ter dormido pouco, mas também mostrava indícios de ter sido tocado fisicamente na região do braço, como se dedos gelados tivessem se apoiado nele antes de desaparecer. O jovem confessou que, após o terceiro sonho, passou a ver sombras se movendo pelo canto da visão durante o dia, como se a presença não tivesse ido embora completamente. A teoria mais temida começou a se formar. A mulher não surgia para anunciar a morte, mas para buscar alguém. E se escolheu a pessoa errada? Será que agora estava procurando o verdadeiro destinatário? A cidade inteira entrou em alerta silencioso. O médico, consumido por culpa e medo, passou noites acordado revisando gravações, registros e anotações. Até que, em uma madrugada silenciosa, a porta de seu quarto pareceu se mover de leve. O ar ficou mais denso, e ele sentiu a presença de alguém ao seu lado da cama. A figura não falava, apenas observava, como fazia no primeiro sonho de todas as vítimas. Naquele instante, ele entendeu por que o adolescente sobrevivera. A mulher não havia poupado a vida do jovem. Ela estava apenas atrasada, e tinha acabado de encontrar quem realmente procurava. A filmagem que mostra duas versões da mesma pessoa. A gravação parecia comum no início, como qualquer registro de segurança instalado na entrada de uma casa simples em um bairro tranquilo. O homem aparece caminhando pela calçada, mexendo no bolso em busca das chaves enquanto tenta equilibrar uma sacola de compras. Entra no portão às 22h11, empurra a porta da frente com o ombro e desaparece do campo de visão da câmera. Nada ali chamava a atenção. Nada ali sugeria que aquela noite se tornaria o ponto de ruptura de tudo que ele entendia como real. 2 minutos depois, a mesma câmera registra o mesmo homem entrando novamente no portão. A mesma altura, o mesmo corte de cabelo, a mesma expressão cansada. Porém, dessa vez, as roupas eram diferentes, como se tivesse saído e voltado em outra ocasião. O mais perturbador era o olhar, um olhar de pânico absoluto, como se estivesse fugindo de algo que não poderia ser visto. Ele tropeça ao entrar, olha para trás como se temesse que algo o seguisse e segura o portão com força antes de fechar. A filmagem termina quando ele corre para dentro da casa, mas o desconforto se instala no espectador imediatamente.
As duas entradas ocorreram com diferença de apenas 2 minutos e, ainda assim, eram versões distintas de uma mesma pessoa, coexistindo em uma sequência impossível. Quando a polícia foi chamada no dia seguinte, encontrou a residência silenciosa, sem sinais de arrombamento. Porém, o que descobriram dentro congelou a investigação. No corredor principal, próximo à sala, havia marcas de arranhões profundas na parede, feitas como se alguém tivesse tentado se segurar para não ser arrastado. No chão, objetos estavam espalhados de forma aleatória, como se duas pessoas tivessem se debatido ou tentado escapar por direções diferentes. Nenhuma câmera interna registrou nada anormal. Apenas a externa mostrava o impossível. O corpo do primeiro homem foi encontrado no quarto, caído ao lado da cama, com sinais de parada cardíaca súbita. Já o corpo da segunda versão foi encontrado no sótão, com marcas de impacto nos braços e no rosto, como se tivesse lutado contra algo invisível. A perícia não conseguiu explicar como 2 corpos idênticos, com o mesmo DNA, puderam existir ao mesmo tempo. Os investigadores passaram semanas analisando a filmagem quadro a quadro. Não encontraram falhas técnicas, manipulação digital ou anomalias de compressão. Nada sugeria alteração. O que tornava o caso ainda mais inquietante era a postura da segunda versão ao entrar pela porta. Ele olhava para trás repetidamente, com a respiração acelerada, como se tivesse escapado de um lugar onde não deveria estar. Em certo momento, enquanto fecha o portão, um som baixo é captado pela câmera. Um estalido, semelhante ao rompimento de algo sólido, seguido de um ruído distante que não se assemelha a nenhum animal ou máquina. A equipe de áudio aumentou a intensidade do som e isolou a frequência. O resultado parecia ser uma mistura entre metal sendo entortado e um rugido abafado que nenhum especialista conseguiu identificar. As buscas pela explicação se tornaram cada vez mais complexas. Alguns investigadores especularam que a segunda versão poderia ter vindo de um espaço de transição, uma falha momentânea onde realidades paralelas se sobrepunham. Essa hipótese ganhou força quando descobriram inconsistências no horário do relógio interno da câmera. Durante os segundos em que o segundo homem aparece, a máquina registra uma oscilação de tempo quase imperceptível, como se o dispositivo tivesse sofrido compressão temporal. Não era um defeito comum. Era como se aquele trecho da realidade tivesse sido esticado e comprimido ao mesmo tempo, permitindo que 2 versões de um mesmo indivíduo existissem simultaneamente antes que o equilíbrio fosse restaurado de forma violenta. Relatos começaram a surgir de vizinhos que afirmavam ter escutado passos no telhado naquela noite, passos rápidos, apressados, seguidos de batidas surdas que soavam como tentativas de alguém tentando entrar por qualquer abertura possível. Uma vizinha relatou ter visto uma silhueta atravessar a janela do sótão por 1 segundo, mas a velocidade com que se moveu fez com que ela questionasse sua própria percepção. O mais inquietante veio da análise final do vídeo, quando um especialista em imagem decidiu ajustar a luminosidade e o contraste no momento em que o segundo homem fecha o portão. Atrás dele, entre as sombras da rua, surge uma forma distorcida por um único quadro. Algo que não tem contornos definidos, mas que se move em direção à câmera com velocidade anormal. Não se parece com um animal nem com uma pessoa. Parece mais com uma ruptura, um rasgo no próprio espaço, tentando se manter aberto. Após esse único quadro, a forma desaparece completamente, como se tivesse sido puxada de volta para onde pertence. Os investigadores concluíram que nenhuma das versões do homem teve chance de sobreviver após atravessar a fronteira entre realidades. Uma delas foi vítima do próprio corpo, incapaz de lidar com a sobreposição temporal. A outra sucumbiu àquilo que parece ter escapado com ela, uma presença que não deveria existir em nosso mundo. Hoje, o vídeo é mantido em sigilo, mas versões dele circulam em fóruns obscuros, sempre cortadas antes do quadro distorcido. E aqueles que afirmam ter visto a gravação completa dizem que algo nas sombras parece reconhecê-los quando assistem.
como se a ruptura ainda estivesse procurando quem deixou sua marca naquele dia. Quando revelar é mais perigoso do que esconder. Cada relato apresentado carrega um padrão silencioso que raramente é percebido na primeira leitura, mas que se torna impossível de ignorar quando analisado em conjunto. Não são apenas histórias de medo ou coincidências extremas. Todas compartilham o mesmo traço central: o rompimento de limites que deveriam permanecer invioláveis. Não importa se o fenômeno surge como um objeto que prevê destinos, uma estrutura que se expande além de sua própria matéria, uma voz que atravessa fronteiras impossíveis, uma rua que quebra a linearidade do tempo, uma entidade que escolhe suas vítimas durante o sono ou uma duplicação humana que desnuda a fragilidade da realidade. Em todos os casos, algo que estava além de nosso entendimento cruzou o caminho de pessoas comuns e deixou marcas irreversíveis. Quando essas histórias são reunidas, fica evidente que o perigo maior nunca esteve no evento em si, mas na revelação. Cada testemunho revela algo que parece reagir à própria consciência humana sobre ele, como se a simples observação contribuísse para sua expansão. A sensação de que essas narrativas continuam se desdobrando mesmo após serem contadas não é mera impressão. A cada pessoa que as ouve, um fragmento de atenção é direcionado para o ponto exato onde o inexplicável começou. E isso pode ser suficiente para abrir brechas que não existiam antes. Existe uma linha tênue entre compreender e despertar. Aqueles que tentaram investigar profundamente esses fenômenos acabaram enfrentando consequências que ultrapassaram os limites físicos. O escritor que tentou destruir o manuscrito percebeu tarde demais que interferir no que não compreendia transformou sua própria vida em um texto condenado. Os exploradores do prédio em constante expansão se perderam em corredores que jamais deveriam existir. A investigadora que analisou a mensagem de voz já não consegue distinguir se seus próprios pensamentos pertencem a ela ou à versão que a contatou. Motoristas que atravessaram a rua onde o tempo se contorce descobriram que suas próprias identidades podiam ser diluídas ou divididas. O médico que buscou entender a figura onírica acabou sendo incluído na lista de seus próprios pacientes. E o homem duplicado provou que o espaço entre o real e o impossível pode ser fino demais para ser seguro. A revelação de cada história não funciona como uma simples exposição de fatos. Ela age como um espelho que reflete o abismo no qual raramente desejamos olhar. Ao conhecer essas narrativas, compreendemos que não estamos diante de assombrações clássicas, nem de coincidências improváveis, mas de falhas na estrutura da própria existência. Falhas que se expandem quando observadas, como rachaduras em um vidro prestes a ceder. A inquietação que permanece depois de ouvir esses relatos não é um acidente. Ela é o mecanismo que essas histórias utilizam para continuar vivas, para se reorganizar, para se aproximar de quem tenta entendê-las. O perigo maior não está em acreditar ou duvidar, mas em perceber que algumas verdades não dependem de crença. Elas apenas são, e seu impacto se manifesta independentemente da explicação. Quando alguém decide revelar algo que estava destinado ao esquecimento, faz mais do que contar uma história. Rompe uma barreira que mantinha o desconhecido distante o bastante para não interferir diretamente em nossas vidas. Ao cruzar essa barreira, mesmo sem intenção, o narrador se torna parte da própria anomalia, e quem escuta se torna testemunha indireta de algo que continua se movimentando nas margens da realidade. É por isso que algumas histórias nunca deveriam ser contadas. Não porque são perigosas pelo conteúdo, mas porque têm a capacidade de se expandir por meio da atenção humana. Quanto mais são ouvidas, mais força adquirem, mais se manifestam, mais se aproximam. Chega um ponto em que a própria tentativa de compreender já alimenta o que deveria ter permanecido silencioso. E ao chegar até aqui, você se junta à lista daqueles que cruzaram o limite. O conhecimento foi compartilhado,
A barreira foi tocada e a atenção dada a cada detalhe abriu espaço para que essas histórias encontrassem um novo observador. Agora elas seguem com você, esperando o momento em que serão lembradas de novo, pois é nessa lembrança que elas encontram a brecha necessária para continuar existindo.